Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Aleluia. Os irmãos sabem que nós temos tido todo zelo, cuidado com as Escrituras Sagradas, com o ensino da palavra. Pesa sobre aquele que é o orador, o pregador, o ensinador da palavra de Deus toda a responsabilidade. Não só diante da igreja, mas verticalmente diante de Deus. Porque Ele vai nos cobrar. Ele vai realmente nos levar ao fogo para sabermos se seremos aprovados ou reprovados. E a palavra é o alimento que nos sustenta, igreja. A palavra de Deus é a fonte de energia que mantém a nossa fé. A palavra do Senhor nos diz que é através da palavra que nós adquirimos fé. E eu penso que nesse tempo precisamos ir mais profundo em relação ao que está acontecendo no nosso mundo, em relação às manifestações humanas, às deformidades de declarações, de posicionamento do ser humano, aquilo que está transitando entre o povo de Deus, entre liderança, entre pastores, entre líderes. Eu creio que a humanidade tem sido afetada diretamente. Biblicamente, nós sabemos que tem sido afetada. Mas eu quero pensar que nós somos responsáveis. Nós não podemos simplesmente fugir de uma realidade que nós temos que ter um posicionamento entre o caminho estreito e o caminho largo. Entre Deus ou o diabo. Entre o céu ou o inferno. Não existe meio termo. Nós não podemos jamais ficar relativizando as coisas de Deus em justificativa da nossa condição de fraqueza, em nossa condição de seres humanos. Eu ouço pessoas dizer assim, mas isso é coisa do ser humano, isso é coisa da carne. Isso é uma desculpa esfarrapada a fim de esconder a verdadeira falta de compromisso com Deus. Irmãos, nós chegamos assim no limite da condição onde a população tem vivido escancaradamente, de forma atrevidamente contra Deus. A condição que o pecado chegou, nós não podemos dizer que não está acontecendo nada. Eu sei que isso é duro, pesa sobre mim, pesa sobre os pastores dessa casa, mas nós temos que tomar uma posição diante de Deus, diante da igreja e diante dos homens. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra a respeito do pecado. Eu quero dizer que nós estamos na mesma condição. Todos nós fomos afetados, ricos, pobres, pessoas com pouco conhecimento, com muito conhecimento, condição essa intelectual ou indouto, nós somos todos classificados na mesma condição. Somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Essa natureza ainda está debaixo da escravidão do pecado. E não tem sido fácil para vencer o pecado. E é isso que eu quero falar essa noite. Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está em Romanos 3, 23. O apóstolo Paulo fala a respeito da condição da raça humana. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo também fala a respeito dessa condição que entrou na natureza humana. Porque o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos que entender que o mundo está vivendo debaixo de total revolta e desobediência contra Deus. Porque a função do pecado é essa. Quando o pecado entrou nos nossos primeiros pais, Adão, como símbolo, como tronco da raça humana, ele representava toda a cópia humana, toda a unidade humana que viria após ele. Então, ele era o modelo ideal de natureza humana, constituída em santidade, em devoção, vivia cognitivamente relacionado com Deus, não tinha doença, era completamente são em todas as suas dimensões, psíquica, emocional, física. Mas quando o pecado entrou, o pecado trouxe a maldição. O pecado trouxe a morte. A morte entrou na raça humana e nós consideramos isso em teologia de pecado original. Passou para todos os homens. Toda a raça humana, então, herdou o pecado original. E esse pecado original, ele já está dentro de cada ser humano. É uma coisa que se revolta contra Deus intimamente. É uma deformidade da personalidade humana que se levanta contra a ordem de Deus, contra a lei de Deus. E eu quero falar a respeito do pecado e de frutos pecaminosos. São duas coisas distintas. O apóstolo Paulo fala justamente desse pecado. Toda a raça humana ficou decaída, porque todos pecaram e ficaram longe da glória de Deus, destituídos, separados. Paulo vai mais acima quando diz que agora não só o pecado entrou, como também trouxe a morte. Ele vai no escalonamento, mostrando a capacidade que o pecado tem. E eu quero fazer aqui um resumo a respeito do que é o pecado. O pecado é o estado mal da alma ou da personalidade. O pecado é um ato humano maligno que viola a natureza racional do homem e a natureza de Deus. O que nós chamamos em teologia sistemática de hamartiologia. É a doutrina do pecado. O pecado é a transgressão de uma lei conhecida. É não fazer a vontade de Deus, é errar o alvo. É manchar a santidade de Deus, é escarnecer de Deus. É um ato e um estado da vontade pessoal contra Deus e a sua vontade. Eu quero dizer que essa força que domina a raça humana, que está aí permeada nesse mundo, sobre vida de filhos, de maridos, de esposas, de patrões, de empregados, que está hoje em cada camada da sociedade, o pecado está se alastrando e os seres humanos estão cada vez mais desobedientes a Deus, cada vez mais negando a fé e a santidade e vivendo resolutamente violando a vontade de Deus. O pecado é ir contra Deus, o pecado é não fazer a sua vontade. Essa força, esse poder, essa energia nefasta está sobre a face da terra. Está sobre a humanidade. Por isso que há tanta violência, por isso que há tanto ódio, por isso que há tanta maldade, maquinação para o erro, por isso que as pessoas estão no azedume, estão sempre procurando e provocando, gerando ira, discórdia. Por isso que as pessoas guardam mágoas. Nós vivemos num verdadeiro rebuliço, onde a personalidade humana, ela se desviou, porque o pecado, ele se manifesta fora de nós, mas ele se origina dentro de nós. Os seres humanos foram danificados. Toda unidade humana
foi atingida com o pecado. E nós estamos vivendo hoje debaixo desse poder, esse poder que destrói o ser humano, que leva pessoas para os vícios, que leva as pessoas para a destruição moral, espiritual, tem administrado o seu veneno sobre a igreja, sobre as pessoas. E eu quero falar a respeito disso. Eu quero dizer que o líder dessa façanha se chama Satanás. Eu quero que você saia daqui compreendendo que você não está lutando contra uma força qualquer. Eu quero dizer que essa força está dentro de cada seres humanos. E nós precisamos, debaixo da lei de Cristo, da observância da sua palavra, do seu sacerdócio, nos submetermos a Deus para corrigir pelo sangue de Jesus essa deformidade da vida espiritual e emocional, da vida física que o pecado trouxe. Eu quero dizer para os irmãos que o salário do pecado é a morte. Eu tenho dito às pessoas que às vezes, no desejo de confortar os enlutados, na cerimônia fúnebre, e até admito que isso pode acontecer por pessoas leigas, pessoas que não tenham conhecimento, dizerem, que foi a vontade de Deus. Nunca que a morte foi a vontade de Deus. Deus não planejou a morte para nenhum ser humano. A morte é uma intrometida. Ela é uma vilã. Ela veio como salário do pecado para marcar, para tatuar o ser humano, para atingir a humanidade, para defragrar esse estado e criar uma segmentação de sofrimento na alma humana. As pessoas falam, foi a vontade. Nunca foi a vontade de Deus que alguém morresse. Nós até compreendemos que as pessoas precisam de conforto, mas a morte, ela entrou por causa do mal, por causa do pecado. Existem 3 mortes na visão bíblica: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. As pessoas se preocupam muito com a morte física, mas a piores da morte é a morte espiritual. Porque a morte espiritual é a destituição da vontade de Deus, de não fazer a vontade de Deus, de transgredir a lei de Deus. Estava vindo com minha esposa, a gente veio andando, muitos carros na rua onde eu moro, vimos andando, e eu falava com Daílze vê quantas pessoas bebendo, fumando, quantas pessoas tramando coisas, e ali acontecem conversas que tratam de adultério, de erro, de muitas coisas erradas. E a multidão de pessoas estão ali enganadas, estão vivendo isso, absorvem isso. É o caráter da personalidade humana que agora se alastra, porque aquilo que deveria ser certo é errado. E o que é errado é certo. Nós estamos vivendo um tempo onde a opressão, a malignidade, o desejo, onde as pessoas têm para destruir vidas, famílias, cresce a cada dia. E esse problema não vai ser resolvido por A nem B. Esse é o problema do pecado na humanidade. Se essa força não for freada, se ela não for impedida, se ela não for dominada pelo poder do sangue de Jesus, o mal vai aumentar, a tirania vai crescer, a perpetuação de mentes malignas vai cada dia mais crescer, irmãos, porque o pecado produz isso. O pecado não tem nenhuma preocupação se vai manchar a santidade de Deus, que vai desonrar o nome de Deus, que vai desonrar as Escrituras. O pecado não está dessa forma para se preocupar com as coisas de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que Satanás quer deixar o homem
preso, um homem preso a isso. Um homem oprimido debaixo dessa força maligna, encarcerado nesse mal, dominado por essas coisas. Eu quero que você saiba de uma coisa, querendo ou não, com apoio ou sem apoio, com muito ou com pouco, com força ou com fraqueza, a igreja precisa lutar contra o pecado. Nós não podemos aceitar o pecado de forma nenhuma, porque as pessoas estão passando a mão na cabeça das pessoas, simplesmente porque são amigas, são parentes, são pessoas bacanas, são pessoas amigas do Evangelho. Esse é o pior engano. O pecado está na ordem do relativo? Não, está na ordem do absoluto. O que é pecado é pecado. E a palavra do Senhor nos revela que Jesus pagou pelos nossos pecados. Amém? As pessoas estão andando assim, sem conhecimento, sem direção, não sabem essa responsabilidade de vida espiritual. Porque quando não se tem vida espiritual, me perdoe o que eu vou falar, pouco vai se pensar em vida moral. As pessoas erram com desejo de errar. Elas praticam, se sentindo felizes com aquela prática que vai contra a vontade de Deus, contra a vontade humana. O pecado é esse declínio interior que o ser humano tem. A gente pode perceber pela transformação da criança, do estado de inocência para o estado da razão. A criança, quando chega aos 8 anos, faz coisas que os pais, olha, eu não te ensinei isso, como você está fazendo essas coisas erradas? Porque é da própria inclinação da natureza pecaminosa. Aquilo já está entranhado na natureza humana. E o erro já começa desde cedo. E eu quero falar sobre isso, igreja, porque isso tem me afetado tanto. Porque nós, como igreja do Senhor, não podemos estar em conformidade com o mundo. Nós não podemos estar agora nos pareando com essas atitudes, com esses procedimentos, com esses comportamentos que a sociedade tem tido contra Deus, contra a sua palavra. Nós precisamos nos levantar e entender que o poder do Evangelho, que a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Não podemos nos arrastar como se fosse um trapo para o pecado. Não podemos ser conduzidos como se fosse uma folha seca pelo vento atrás do pecado. Meu irmão, pecado é destruição. O salário do pecado é a morte. E é tão visível o que está acontecendo. As pessoas querem aplacar todo tipo de atitude para a mudança do comportamento dessa sociedade que está aí ultrajada, violentamente agindo de forma irracional. E pode dar mais educação, e pode dar mais dinheiro, e pode ter mais trabalho de ressocialização, e pode ter uma ação social, pode ter tudo. Mas se não tiver o poder do sangue de Jesus, essa raça humana vai continuar pecando, perpetuando esse mal. Porque o pecado só pode ser aplacado quando há confissão, quando há verdadeiramente uma declaração de negar todas essas obras malignas no coração e na consciência humana. Quando a inclinação do pecado não é dominada pela consciência do Evangelho, da palavra de Deus, da lei do Senhor, do conhecimento das Escrituras, a mente do ser humano, ela começa a praticar frutos pecaminosos. Os frutos pecaminosos não é o pecado, mas é aquilo que o pecado produz. Eu quero falar sobre isso.
Qual a relação dos frutos pecaminosos? É roubar, matar, odiar, invejar, maquinar o mal, é praticar vícios, ter uma mente pornográfica, desejar o mal, é cometer o aborto, é fazer fofoca, falsa acusação, julgar sem provas, caluniar, difamar, mentir, é praticar idolatria, feitiçaria, inimizade, ter atitude de desavença, ciúme, ira, egoísmo, manipulação de vidas. Tudo isso é fruto do pecado. E não adianta tratar do fruto se não cortar a raiz dessa árvore que produz todas essas manifestações frutíferas, que é o pecado, é o estado mau da personalidade, é a desobediência contra Deus. O mundo, diz o apóstolo João, jaz no maligno. Isso é duro que eu vou falar. Mas nós precisamos alinhar a igreja. Essa igreja vai subir no arrebatamento, amém? Essa igreja está esperando Jesus, amém? Nós estamos esperando a volta de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! O apóstolo João fala, na sua primeira epístola, João 5,19. O mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está aonde? Maligno. Eu quero que você entenda que a Bíblia fala de 3 tipos de mundos. 3 tipos de mundos. João está falando aqui do mundo demográfico. O mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno. Habita no maligno. Dorme com o maligno. Continua no maligno. Mora no maligno. Enquanto a mente não for liberta, enquanto a consciência não produzir a verdadeira fé através do conhecimento da palavra, as pessoas estão ainda fazendo a vontade do maligno. E o que o mundo faz? O mundo cega as pessoas, oprime, muda os valores. O mundo inverte os conceitos de Deus. O mundo ultraja a santidade de Deus. As pessoas estão vivendo religiosamente, praticam tudo que é errado. E quando chega no domingo, querem confessar os seus pecados e na segunda-feira começam a pecar da mesma forma. Elas ficaram viciadas com esse comportamento religioso, achando que vindo para esse lugar resolveu o problema delas. Enquanto não entenderem que suas mentes não foram libertas, curadas, tratadas, que o interior não for dominado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, suas ações, seus comportamentos, suas atitudes, são justamente aquelas que levam para fazer a vontade do pecado. Pessoas não libertas estão debaixo de escravidão do pecado. Sabe a pessoa que fica obcecada, não consegue sair daquele pecado, não consegue se libertar, porque elas estão ali completamente abduzidas, estão sob o domínio do diabo, separadas de Deus. Eu sei que isso pesa, mas é a verdade. Tem pessoas que são presas à pornografia, tem pessoas que são viciadas, tem pessoas que têm dificuldades porque continuam com cacomanias, roubam, são infiéis. Tem pessoas que querem mostrar para os outros uma coisa, mas no fundo são outras. Não podemos perder tempo. Eu falo para os pastores. Pastores, se levantem como homens e mulheres de Deus.
O oficialato que vocês receberam é a coisa mais linda que Deus pôde dar a cada um de vocês. Não negociem o chamado de vocês, pastores. Não desmereçam a unção que foi colocada sobre a cabeça de vocês. Vocês são homens de Deus, mulheres de Deus. O mundo jaz no maligno. Eles esperam de nós uma palavra. Eles esperam de nós uma atitude. E nós não podemos perder tempo com briguinha pastoral. Não podemos perder tempo com briguinha de liderança. Vocês sabem o que está acontecendo? Satanás está dominando a raça humana. Nós estamos debaixo de verdadeiro horror espiritual. Vergonha. É muito vergonhoso ver crente caindo novamente, voltando para o arcabouço nas mãos do diabo. Pessoas que eram extremamente usadas por Deus e hoje estão sendo usadas pelo maligno. Fumando, bebendo, envergonhando, difamando, expondo a moral, a vergonha. Nós não podemos estar compactuados com isso. Nós não podemos aceitar. As pessoas chegam com muita facilidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, conhece a palavra? Você foi batizado, você tem a tua fé em Jesus Cristo, então pare de pecar. Pare de pecar, eu sou jovem, é oportunidade. Eu quero dizer que para o resultado do pecado não tem idade. Nós estamos enfrentando a pior energia para tentar frear a igreja, para parar com os arautos de Deus, com os pregadores. É hora de se levantar, de denunciar pecado. É hora de falar que é certo, não pode estar acomodado com coisas erradas. Nós não podemos inverter valores, irmãos. O apóstolo João está falando justamente disso. O mundo jaz no maligno. A igreja é o farol de Deus para quebrar as trevas da escuridão do pecado. Essas trevas produzidas na alma humana, manifestando nos atos, nos cometimentos, nos pensamentos errados, nas emoções erradas. Sabe o que é que o pecado fez? O pecado danificou o ser humano. Aí eu falo para minha esposa, quando vimos para cá, eu falo, Daílze, parece que eles que são certos, eu e você somos os errados. Porque nós andamos na contramão daquilo que eles estão fazendo ali. Mas é isso que o mundo quer deflagrar. Nós somos retrógrados, nós somos atrasados, nós somos aqueles que ainda estão nessa. Olha, o evangelho mudou, nada mudou. O que é santo, se santifique ainda mais. O que é sujo, se suje a cada dia. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor. Não é tempo de negociar a fé. Não é tempo de abrir mão aquilo que você recebeu de Deus. Eu sei que nós estamos enfrentando uma das piores guerras, que é a guerra espiritual. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas a pior de todas as mortes é a morte espiritual. Porque a morte espiritual determina a morte eterna. E quando eu penso em morte eterna, não tem jeito. Uma vez que a pessoa ela partir desse mundo, não tem mais jeito. Sinceramente, irmãos, eu sei que isso bate com algumas teorias, mas eu quero dizer que após a morte segue-se juízo. Não tem como, não tem culto, não tem missa, não tem oração. Quando o ser humano sai desse plano terreno e entra em outra frequência, agora, em outro tempo, acabou. A Bíblia diz que após a morte, segue-se juízo.
não tem como mais voltar atrás. E aí não tem como mais essa pessoa recorrer. É a Bíblia que fala. Não podemos perder tempo com briguinhas. Às vezes perdemos mais tempo em conciliar irmãos dentro da igreja do que estarmos pregando, orando ou estudando a Bíblia. Às vezes são coisas que afetam até as nossas emoções. Vocês estão enxergando que o diabo quer isso? Quer que a igreja fique dividida? Quer que os irmãos fiquem brigados entre si? Quer que o povo de Deus fique emocionalmente doente? Uma provocação daqui, uma farpa dali, uma seta daqui e outra flecha dali. Será que não vamos crescer espiritualmente? Será que vamos ficar sempre com esse pensamento mesquinho, com essa pobreza espiritual? É tempo de avançar, igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Deus, Ele usa todas as pessoas. Ele usa todos os membros desse corpo. Alguns a um tipo de tarefa, outros a outro tipo de tarefa, não importa. Mas todos nós somos pessoas especiais quando fazemos aquilo para o crescimento do corpo de Cristo, para a igreja. Ninguém é melhor, ninguém é pior. É tempo de crescer espiritualmente. E ainda estamos andando com o pensamento das coisas do mundo. A Bíblia fala em João, 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que não devemos amar. Não ameis o mundo. Olha aí, esse mundo aqui é um mundo sistema. Existe um mundo demográfico, um mundo planeta, um mundo cósmico, e esse é um mundo sistema. Não ameis o mundo nem o que há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é o que, irmãos? Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Verso 17, e o mundo passa e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, você pode aplaudir o Senhor. Vale a pena, jovem, vale a pena, homem de Deus, mulher de Deus, fazer a vontade de Deus. O mundo vai passar. O mundo sistema humano. O sistema humano se opõe à vontade de Deus. Que a única coisa que o ego não quer é ser submetido, ser esvaziado. E é isso que o pecado deseja. Porque quando o ego está cheio, quando o ego está inflado, ele vive em ganância. Já viu? Quanto mais as pessoas têm, mais elas querem. Quanto mais as pessoas têm, mais elas são desumanas. Não se importam, não têm empatia. Esse é o mundo sistema. É aquele que quer tirar vantagem. É aquele que vive crescendo através de mentira, de falsidade, de corrupção. Esse é o mundo sistema. Eu quero dizer que para esse mundo sistema que o pecado está aplaudindo. Está aplaudindo. É de lá que Cristo nos tirou. Nós saímos de lá, irmãos. Nós não podemos voltar como o cão volta ao vômito quando o porco volta à lama. Nós não podemos voltar a ficar debaixo desse sacerdócio maldito. O que é certo não vai ser errado nunca. E o que é errado não vai ser certo nunca. Quando nós queremos servir a Deus, nós temos que entender que não podemos ter o amor, essa paixão pelo mundo. Amar o mundo sistema é dedicar-se aos tesouros dessa vida. É ficar preso a esses titames. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ensina aos seus discípulos o nível
do reino de Deus em relação a essas coisas temporárias. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão. Buscai o reino de Deus. Inverteram a condição. Inverteram a condição. As pessoas estão se dedicando a amar os tesouros dessa vida. Amar o mundo é viver como aqueles incrédulos vivem. É viver impedido para o crescimento espiritual. Só se consegue construir as coisas na horizontalidade e não na verticalidade. As pessoas não têm a dimensão de que esse mundo vai passar. Nós precisamos nos levantar, porque a igreja, ela precisa continuar amando as pessoas, não amando o pecado. A igreja continua no desejo de fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo. A igreja continua na sua prática de santidade. Nós não podemos jamais ficar comunados com o erro, com a prática de sentimentos que venham nos debilitar diante de Deus, irmãos. A igreja precisa crescer. Você não faz a vontade de Deus porque eu estou te pedindo. Você faz a vontade de Deus porque o Espírito Santo está em você. Ele habita em você. Ele mora em você. A igreja não é prédio. A igreja não é os bens, não são os bens materiais. Isso aqui vai ficar. A igreja somos nós. A igreja são as almas humanas. São pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. O mundo está lá fora. As vozes solícitas. Eu sei que é uma luta muito grande, pessoas estão ouvindo essa palavra e vão sentir tocadas, mas amanhã vem a guerra espiritual, porque o mal está sempre presente. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5. O que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Vivo nessa luta porque é interior. Porque nós aprendemos a viver buscando essas facilidades, essas malandragens humanas. Nós aprendemos a tirar algum tipo de proveito e entramos no sistema desse mundo. Esquecemos que temos uma alma que é eterna. Temos uma vida que é eterna. E eu quero deixar bem claro que nós estamos enfrentando o pecado. Enfrentando o pecado. Igreja, nós não podemos jamais olhar e achar que isso é uma guerra qualquer. Isso é uma guerra que não vai parar enquanto Jesus não voltar. Há um espírito de fofoca, de pessoas que querem ficar falando mal dos outros. Pessoas que tentam, sabe quantas vidas. Gente, isso é coisa de maledicência. De maledicência. A Bíblia diz que nós não podemos falar mal dos nossos irmãos. Como é que você fala no oculto, na sua casa, contra alguém? Mas Deus está ouvindo, Deus está vendo. Isso é um pecado, é o fruto pecaminoso, o fofoqueiro. Ele não tem parte com Deus. E nós vivemos nesse tempo, em vez de darmos as mãos, dizer, irmão, conta comigo, estamos juntos, vamos nessa luta, estamos aliançados, estamos perdendo tempo com coisas brejeiras. Perdendo tempo com coisas tão insignificantes, em vez de avançarmos. E é tempo de nós crescermos. E eu não vou ficar, irmãos, como pastor, cuidando, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Irmãos, todos nós temos que ter consciência do nosso chamado para a salvação. Nós precisamos ter consciência. Nós precisamos viver em santidade. O pecado jaz à porta. Nós precisamos ter força dentro de nós para que o nosso coração não venha se abrir para o pecado. Eu quero que você saiba de uma coisa, de tudo que nós fizermos aqui
nós daremos contas diante de Deus. Ninguém escapará diante da ótica de Deus. Ninguém escapará do juízo de Deus. Todos nós, até pelo que deveríamos fazer e não fizemos, a nossa falta de cuidado com as coisas de Deus. Porque não pensa que a igreja não vai passar pelo juízo. Não vamos passar pelo grande tribunal de juízo. Mas pelo juízo de obras, vamos passar sim. O apóstolo Paulo diz que nós chegaremos diante dele e as nossas obras serão conhecidas. Se é de palha, se é de feno ou se é de metal. Não pense que vai ser assim. Ação negligenciada, amor não realizado, obra mal feita, atitudes com reclamação, tudo isso está sendo registrado diante dos olhos do Senhor. Nós precisamos tomar a nossa posição como igreja. Nós estamos lutando contra o pecado, contra o diabo. Nós não podemos aceitar e relativizar. As pessoas estão hoje dizendo assim, mas eu sou fraco, mas eu não consigo. É justamente isso que o inimigo quer. A Bíblia fala em Salmos 42:7 que um abismo chama outro abismo. O pecado sempre vai abrir possibilidade para avançar para as outras ações de erros. Isso é um tempo, igreja. Eu exorto a igreja, eu exorto os pastores, vamos nos posicionar. É tempo de darmos as mãos, enxergar quem é o nosso verdadeiro inimigo. Meu inimigo não são as pessoas, meu inimigo é Satanás. É a obra que ele está derramando sobre a face da terra, dominado pelo pecado. E é isso. E por isso que o número cresce de pessoas viciadas em drogas. É cocaína, maconha, drogas sintéticas. Isso que cresce o número de pessoas que estão sendo socorridas em hospitais, estão ali dando convulsões por causa de entraram drogadas, dominadas pelo álcool, pelas drogas, e a maldição está aí. A gente vê pessoas abandonadas, pessoas vivendo uma vida, tudo isso resultado do pecado. Não brinque com o pecado, porque o pecado mata. Ele vai matando aos poucos. Ele vai tirando vida, energia. O apóstolo Paulo diz que o pecado é capaz de trazer doença para o corpo. E muitas pessoas já não estão nem aguentando mais ficar na condição de sãos. O pecado tem matado muitas pessoas, irmãos. Entenda que a igreja tem um compromisso. Nós temos que levar esse povo para morar no céu. Amém? Eu tenho visto igreja promovendo um montão de ações e falando de coisas, de milagre, de dinheiro e promoção, de multiplicação, mas não falam contra o pecado, não falam contra o inferno, não estão falando a respeito de que Deus trará juízo a essa terra, trará juízo a essa terra. E quando fecharmos os olhos aqui, irmãos, acabou, não tem mais jeito. Eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Essa palavra é uma palavra de despertamento. Deus tem me incomodado, irmãos. Deus tem me incomodado. É tempo de nos posicionarmos diante de Deus. Ninguém pode fugir dos olhos de Deus. Eu quero que você saiba disso. Que o Espírito Santo, Ele faz morada em você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja, pelo teu povo. Não quero me acovardar, não quero, Senhor Deus, me esconder. E não tenho medo, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor é que me guarda, o Senhor que cuida da minha vida, o Senhor é que está comigo.
Mas eu quero que a tua palavra seja pregada como ela está revelada nas Escrituras Sagradas, Senhor. Que ninguém aqui saia, Senhor Deus, impedido por falta de entendimento. Todos saibam do seu compromisso e de suas responsabilidades com suas vidas, com a vida eterna. Meu Deus, eu quero agora, em nome de Jesus, entregar a sua igreja. Me entregar, Senhor Deus, a liderança dessa casa espiritual. Quero entregar os pastores, Senhor. Quero entregar todos os membros, Senhor, para que possamos ser despertados. Porque não temos nenhuma direção que não seja essa. O Senhor nos levantou para combater as obras do mal. Usa a tua igreja, não é tempo de afrouxar, não é tempo de recuar, não é tempo de dizer, estou cansado, não posso, não quero, é tempo de se levantar. Oh meu Deus, quero orar pelos elementos da Santa Ceia, pelo pão, pelo vinho, quero consagrar a Ti, meu Pai, e que nessa noite, Senhor, possamos estar convictos de que pertencemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Jesus, Ele falou aos seus discípulos, esse pão é o meu corpo que é repartido por vocês. Tomai e comei dele todas as vezes em memória de mim. Esse vinho é o vinho da nova aliança. Tomai e bebei dele todo, em memória de mim, até que eu possa ceiar com vocês no reino do meu Pai. Permaneçamos firmes, irmãos. A nossa fé tem que ser pura e aprovada diante de Deus. Poder distribuir, irmãos, o pão, o vinho, enquanto nós louvamos a Deus. Deus nos lava dos pecados e nos traz restauração.
que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos receberam o pão, o vinho. Alguém deixou de receber os elementos da Santa Ceia? Faça um sinal. Aleluia. Nós queremos orar a Deus. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Não podemos negociar a nossa fé, o nosso conceito. Não negue a sua fé, não faça como Pedro fez. Graças a Deus que ele se arrependeu e voltou para o Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que a pastora Rosemary ore pelo pão. Nós vamos estar agradecendo a Deus pelo pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, Senhor, nessa noite queremos te agradecer, ó Senhor. Ó Deus, pelo amor, Senhor, que tu tiveste com as nossas vidas, Senhor, dando o teu Filho Jesus Cristo, Pai, para ter o seu corpo moído em nosso favor. Ó Deus, sabemos que Ele, Senhor, levou sobre Ele os nossos pecados, Senhor. E hoje, Pai, nós somos livres, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, a viver em santidade, Senhor, honrando o sacrifício, Senhor, que Tu fizeste ali naquela cruz por nós. Obrigada, Deus, pelo Teu amor. Obrigada, Deus, pela salvação que nos foi concedida, Pai, através da morte do Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, queremos nessa noite relembrar esse momento, Pai, em que o Teu corpo foi ali, Senhor, sacrificado em nosso favor. Deus, obrigada pelo Teu amor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, agradecendo pelo vinho. Chama aqui a pastora Tânia. Está orando, agradecendo esse vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Aleluias. Te louvamos, Pai. Te rendemos graças. Te agradecemos por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o sangue que Tu verteste naquela cruz, Senhor, nos lavou totalmente de toda iniquidade, de toda transgressão. Glória a Deus. E hoje nós podemos dizer que somos livres em Cristo Jesus. Oh Deus querido, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor Deus, nos sustentando, nos fortalecendo na Tua presença. Nos ajuda, Senhor Deus, a combater, Senhor Deus, tudo aquilo que não louva o Teu nome. Ah, Senhor meu Deus, nos ajuda a cada dia renunciarmos, Senhor Deus, a tudo aquilo que desagrada e entristece o Teu coração, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos de Ti. Somos totalmente dependentes de Ti, da Tua graça e do Teu amor. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus, Te agradecemos hoje e sempre, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. E a vitória é nossa, a vitória da igreja, a vitória da nossa família. Podeis beber, irmãos, o vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus.
Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Celebre essa vitória. Jesus Cristo é a tua vitória. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe. Porque a vitória é nossa. Aleluia. A vitória é nossa. Porque até aqui estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, e a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Aleluia! Celebre a vitória nessa noite. As palmas. Eu vou saltar muralhas, com meu Deus vou derrubar gigantes. Nesse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Com Ele não tem batalha perdida, vitória garantida. Pelo sangue de Jesus, eu vou além. As mãos pro alto assim, ó. Os montes vou erguer bem alto, as minhas mãos eu vou cantar bem forte o hino da vitória, pra chegar em Sião, chegar em Sião. Agora, ó, oh, 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 chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião. Quantos creem nessa promessa? Então celebre a Ele nessa noite. Acredito na promessa, sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa, eu sou um cidadão do céu. Com teu Deus, com meu Deus vou derrubar muralhas, com meu Deus vou derrotar gigante. Nesse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu
seu anjo forte. Com ele não tem batalha perdida, vitória garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além dos rios, vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória pra chegar em Sião. Mais uma vez, declare. Eu vou além dos rios, vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória pra chegar em Sião, chegar em Sião. Igreja, oh, 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 chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, Sião. Agora só a igreja sem os instrumentos. Com meu Deus eu vou saltar muralhas, com meu Deus eu vou derrotar. Nesse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, ele manda o seu anjo forte. Com ele não tem batalha perdida, vitória garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além dos rios, eu vou saltando os montes, vou andar bem alto das minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória pra chegar em Sião, chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, Sião. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Profetizo uma semana muito abençoada na sua vida. De santidade, de temor, de obediência a Deus. Muito obrigado aos nossos visitantes. Quem está nos visitando hoje, levanta assim com a mão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os visitantes, Jorginei. Muito obrigado a todos vocês. Estou vendo aqui o filho dos nossos irmãos, o Isaac. Seja bem-vindo, Isaac. Você é cria dessa casa. Isso é muito importante. Quer dizer que Deus abençoe vocês, irmãos. Tenha um domingo muito abençoado. Deus, Ele está no controle. Não ceda ao pecado. Não ceda, lute. Pode contar conosco. Nessa igreja aqui, se você precisar de ajuda pastoral, nós temos gabinete pastoral presencial e online todos os dias. Preciso falar com a pastora, é só você fazer contato com a secretaria. Preciso falar com o pastor também. Nós temos atendimento pastoral todos os dias. Quero dizer a você que às vezes não tem tempo, tem como fazer atendimento online. Vai ser uma bênção. Amém? Levante a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a maravilhosa, a presença divina Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra. E o povo mais lindo do Senhor diz: Deus abençoe, irmãos. Vão na paz.